Você que está em casa nesse momento, também eu peço que Deus aquiete o seu coração e a mesma unção que nós temos recebido aqui esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você esteja agora com o coração preparado para receber a palavra do Senhor. Quero convidar então o pastor Paulo. Pastor Paulo, ele é lá da 5ª IPI de Londrina e aceitou o nosso convite prontamente. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. A casa é do Pai, então a casa é sua como filho do Senhor. Quero agradecer também a presença da Edneia, sua esposa aqui. Mande também o nosso abraço à 5ª IPI. Nós temos aqui visitantes também, né? A Daiane e o Jefferson, que estão nos acompanhando aqui, visitando a nossa igreja. Mais um irmão ali, mais os pais aqui do Alisson que estão acompanhando também. Muito obrigada pela visita de vocês, pela presença de vocês, e a todos os irmãos que estão aqui, que já têm frequentado a nossa igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês e também sobre o pastor que nesse momento vai ministrar a palavra do Senhor. Boa noite a todos. Vocês estão bem com a graça de Deus? Glórias a Deus, que bom, que bom. Eu peço a licença a vocês, porque eu vou ficar sem a máscara, para facilitar a nossa comunicação aqui. Quero agradecer também, começar agradecendo, né, a pastora Josi, a liderança da igreja que trabalha com ela. Muito obrigado por essa porta que se abriu, para que este servo de Deus, pela misericórdia dele, possa pregar a palavra. Trago também o abraço da nossa 5ª IPI de Londrina a vocês. Como já disse a pastora Josi, nós recebemos a pastora Mônica esses dias lá. Foi muito bom, muito gratificante, e Deus nos abençoou muito mesmo com a presença dela lá. Pois bem, me sinto honrado com o convite e quero proclamar a palavra, quero falar da palavra. Então eu convido você a que abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versos 1 ao 3. Dos versos 1 ao 3. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Gostaria só de fazer uma observação aqui na leitura, que eu vou trocar a igreja de Deus que está em Corinto e vou colocar a igreja de Deus que está em Cambé, Castelo Branco, tá? A igreja de Deus que está em Cambé, intitulada Castelo Branco, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, vamos falar um pouquinho com quem manda, com quem sabe de verdade. Deus bendito, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, e sabemos que Tu tens um ministério maravilhoso, Senhor. Teu ministério é falar aos nossos corações. E nós temos também um ministério maravilhoso também pela Tua misericórdia, que é crer na Tua palavra. Esse é o nosso primeiro ministério, crer na Tua palavra. Portanto, Senhor, fica conosco, fica com aquele que prega, fica com aquele que ouve, e conjuntamente o Senhor nos abençoe para a Tua glória mesmo,
É a nossa oração, pedindo e também desde já agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós temos aqui um prefácio e uma saudação que daria um jornal se quiséssemos escrever sobre isso. Tão profundo é cada letra, cada palavra, cada versículo, cada bloco de texto que a Bíblia nos dá. Tão riquíssima que ela é. Mas eu gostaria de trabalhar nesse texto mostrando algumas responsabilidades que a gente tem e ao mesmo tempo explicando algumas coisas, embora eu creio que muitos já saibam, mas a palavra de Deus é sempre uma novidade, explicando algumas coisas para encaixarem na vida da gente, no coração do crente, na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês é uma convicção que todo crente, toda pessoa deve ter. Você não pode ser um crente com a convicção do outro. Não tem jeito. Você deve ser um crente em Cristo Jesus pela tua convicção. Você deve ter essa convicção. Eu sei que pessoas podem te ajudar. Eu sei que pessoas podem te inspirar. Eu sei que pessoas pregaram para você e chamaram você para o Evangelho. E Deus trabalhou no seu coração e hoje você está seguindo a Jesus. Mas a convicção disso tem que ser sua, tem que ser minha, nossa, de cada um de nós. Não pode ser transferida e esperar que alguém seja uma muleta da nossa convicção, uma muleta para a nossa convicção de fé cristã. Então o apóstolo Paulo, ele começa sendo bastante incisivo, quando ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu estaria perdendo meu tempo aqui, hoje. Verdade, eu estaria perdendo meu tempo se eu pregasse para vocês, embora pecador, embora cheio de falhas, eu sei que as tenho. Eu estaria perdendo meu tempo se eu não tivesse convicção do que estou falando para vocês. Eu estaria perdendo meu tempo se eu não tivesse convicção da fé, que não é minha, que Deus colocou no meu coração. E é por isso que essa convicção nos impulsiona. É uma espécie de mola propulsora que empurra você para frente para continuar servindo a Deus e enfrentando todos os obstáculos que a vida nos impõe, que a vida lhes impuser. Então ele diz, chamado pela vontade de Deus. Não é chamado pela vontade propriamente, embora isso tenha relativa importância, não é chamado pela vontade de um pastor, de uma pastora, não é chamado pela vontade de alguém que serve a Cristo já há bastante tempo, se for o caso, e que tem um testemunho maravilhoso, glória a Deus, mas você não é chamado por ninguém dessas pessoas. A tua convicção não pode estar firmada, calcada, estribada em pessoas, em coisas, em outras tais coisas, não. Por isso que o apóstolo Paulo, enfrentando os problemas que a vida dele, que ele tinha na sua vida com o seu ministério, e eu não vou entrar no mérito aqui, mas Corinto era um foco de problema, uma cidade cosmopolita, e ele está falando com essa igreja, mas hoje está falando conosco aqui. Hoje não está falando com Corinto nessa noite. Eu li, e ele aqui na Bíblia está falando de Corinto, mas a palavra tem que alcançar a mim e a você hoje, então ele está falando para nós hoje, aqui, para mim, para você que veio, se dispôs, nesse período de final de ano, a estar aqui nessa noite. Então o que ele quer dizer para mim e para você? Que nós devemos ter convicção do nosso chamado. Quem foi que chamou você para servir a Deus nessa vida? Quem foi que chamou você? Quem que você acha que foi? Pensa um pouquinho. Você que está na igreja hoje, você que está seguindo a Jesus, para e pensa. Eu sei, você vai pensar, fulano, beltrano, tal pessoa, né? Que é clara, é merecedora do seu respeito, mesmo, pregou o evangelho para você, te inspirou, mas não foi essa pessoa que te chamou. E você tem de saber disso, eu tenho de saber disso. O que me segura, o que me mantém firme, embora com dores, muitas vezes, com gemidos, com problemas de toda e qualquer espécie, é essa convicção. E o apóstolo tem essa convicção. E é por isso que quando você lê a Bíblia, as suas cartas, todas as suas cartas escritas, você percebe o quanto de problema ele teve e ao mesmo tempo os superou todos. Para a glória de Deus ele fez isso. Para a glória de Deus. Porque em primeiro plano tinha convicção do seu chamado.
Eu sinto muito em dizer isso, mas dá-nos a entender, com isso eu não estou julgando ninguém e nem contexto nenhum, mas como as coisas hoje no mundo moderno são muito misturadas, a convicção de muitas pessoas que se dispõem no coração a seguir a Cristo, parece que ela tem alguns ruídos, e esses ruídos não deixam essas pessoas progredir, elas ficam instáveis, elas não compreendem, não dão conta disso, e talvez devamos insistir mais na questão da convicção do chamado das pessoas para Cristo Jesus, porque a igreja, a vida de uma igreja, a vida de uma instituição, ela depende fundamentalmente da graça de Deus, mas depende mesmo das pessoas que têm convicção do que estão fazendo lá, senão não vai. A engrenagem anda, mas é uma engrenagem que fica emperrando e tem areia, porque às vezes tem muitas pessoas sem convicção, e o que é pior, muitas vezes sem convicção e dando a entender que entende disso, daquilo, e que quer que seja assim, que seja assado, às vezes cria até problemas. Então o apóstolo Paulo fala, olha, a primeira coisa que eu tenho de ter para regrar e andar na linha aqui é a minha convicção, isso tem que estar claro, inegociável, né? Sem sombra de dúvidas. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Então ele diz, eu sou chamado pela vontade de Deus, eu também sou, e você tem que entender que é, você não está a passeio, não é porque alguém falou de Cristo para você, e você está escorado no que disseram só, não, você creu naquilo, e foi ter a ver com Deus, foi tratar com Deus, e descobriu que isso é uma verdade na sua vida. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Apóstolo de Jesus Cristo, e depois ele cita um outro irmão, que nós não vamos tratar dele aqui, que é o Sóstenes. Então ele diz, chamado para ser, pela vontade de Deus, para ser apóstolo. Essa palavra, ela, na questão de título, é até pouco usada hoje, pouco usada, mas tem aí quem a use, apóstolo ou a apóstola. E se a gente fosse entender o que é isso, para resumir, é uma pessoa que é enviada. Por extensão, é uma pessoa que tem o desejo ou que trabalha nessa tendência, nessa direção de implantar igreja. Implantar igreja, trabalha no reino de Deus, vai implantar igreja. O apóstolo Paulo era um plantador de igreja, a duras penas mesmo, muito difícil, mas era um implantador de igreja. E ele diz que esse ser apóstolo, a palavra apóstolo é antiquíssima, não só na Bíblia, mas também em outras línguas, por exemplo, uma língua lá da Índia, lá, que é o sânscrito, que não sei se vocês já ouviram essa expressão, Shalya. Então, o que é isso? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse apóstolo que está dizendo para nós que tem convicção do chamado dele? O que ele faz? Como que ele atua? Como é que é o trabalho dele? Como é que ele se apresenta? E por que que ele se auto-intitula aqui como apóstolo? Porque naquele contexto ele poderia se intitular apóstolo, como um enviado. Ele sabia o quanto teria de padecer, como o próprio Senhor Jesus falou para ele, eu sei o quanto ele vai padecer pelo meu nome, ele precisa saber. Então, o apóstolo é aquela pessoa que tem uma credencial, sabia? É uma credencial. Você sabe que quem tem uma credencial tem o quê? A autoridade. A autoridade. Mas veja bem, credencial não é uma carteira para ficar dando carteiraço por aí. Você sabe o que é carteiraço? Você já viu essa expressão? Não sei se você já ouviu, né? Alguns estão dizendo que sim. Carteiraço é quando a gente usa um campo de influência, ou usa o nome de alguém, ou usa um título qualquer para burlar uma fila, não pagar uma entrada em algum lugar, ou para ter um privilégio qualquer numa determinada circunstância. Isso é carteiraço. Mas o apóstolo tem uma credencial, não é para dar carteiraço. Não é para burlar a norma, não é para se fazer espertão, não. Ele tem uma credencial para falar em nome de. Sabe o que é isso? É como se, vamos aqui ilustrar, é como se Deus te desse uma carteira que lhe dá essa autoridade para falar em nome dele, em nome de Deus. Isso é claro, não vai sair apresentando essa carteira por aí, porque eu estou só ilustrando. Que carteira é essa para falar em nome dele? Que credencial é essa? É o teu testemunho. É o teu testemunho, o meu testemunho que nos credencia nesse caso aqui. É esse testemunho que vai nos credenciar. Se você é convicta, e entende essa questão da autoridade, que está falando, foi chamado,
Apóstolo aqui é uma pessoa chamada e depois enviada para implantar, para pregar, enfim, para falar do reino de Deus. Se você tem essa convicção e tem essa credencial, é claro que você tem que cuidar do seu testemunho, porque o teu testemunho é essa credencial para falar em nome de Deus. E aí não se engane, porque é bem provável, creio que sim, que haja muitas pessoas falando em nome dele, mas a credencial não está em dia. E aí nós temos muitos problemas, porque quando isso acontece, coloca muitas coisas do reino de Deus a perder. O prejuízo é grande mesmo. Então, apóstolo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, ele vai representar a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem viabilizou isso tudo para que eu e você, apóstolo Paulo e a mim e a você, para que pudéssemos ter essa credencial e esse testemunho. Pois bem, depois ele diz aqui, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Aqui nesse contexto que está em Corinto, ele diz, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Mas eu tomei a liberdade aqui de transferir a igreja de Deus, nesse caso, para Cambé, para o Castelo Branco, para o bairro Castelo Branco. Mas vamos lá. A igreja de Deus, porque depois aqui ele vai dizer também que com todos aqueles que invocam o nome de Deus lá, aqui e acolá, assim como nós invocamos, outros nesse exato momento de culto estão invocando o nome do Senhor Jesus em outro local, em outros tantos locais. Bom, vamos lá. A igreja de Deus, eu pergunto para você, qual é a igreja de Deus? Qual é essa igreja hoje, né? Que a confusão é muito grande. Então, a gente tem que fazer uma pergunta. Corinto era uma cidade extremamente complicada, muito complicada. Como eu disse, não vamos entrar nesse mérito aqui agora, porque nem dá. Mas era uma cidade complicada. E está dizendo que tem uma igreja de Deus lá. A igreja de Deus que está em Corinto. Isso nos dá a entender que a igreja de Deus está em vários locais. Hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que é tal igreja que é a igreja de Deus. Porque lá isso, porque lá aquilo, porque lá isso, porque lá aquilo. Então lá é a igreja de Deus. E a gente cai nesse equívoco. Mas a verdade que eu tenho a dizer para você, e falo isso com muita tranquilidade, porque eu prego isso no meu ministério o tempo todo, e falo disso, não tenho constrangimento nenhum de falar. Todas as igrejas, instituições, todas, seja qual for o seu nome, nenhuma dessas igrejas, pela sua instituição, nenhuma delas caracteriza, ou nenhuma delas estratifica verdadeiramente o conceito de igreja de Deus, você sabia? Nenhuma das igrejas. Desculpa, pastora Josiane, mas nem a IPI Castelo Branco. Enquanto instituição, não. A quinta IPI de Londrina, a primeira lá, a outra primeira lá, a outra segunda, a outra terceira, seja presbiteriana, seja batista, assembleiana, nenhuma delas estratifica o verdadeiro conceito da igreja de Deus. A gente precisa saber disso, porque a igreja não são paredes, a igreja não são coisas, a igreja não é um nome que alguém achou bonito e colocou. Ótimo, nós precisamos de tudo isso. Isso é bom, porque nós precisamos trabalhar com alguma ordem, não é? Então precisa ter nome, precisa ter endereço, precisa ter as coisas, as paredes, a instituição, o seu regramento, o seu livro de ordem, tudo isso é importante, mas nada disso estratifica verdadeiramente a igreja de Deus. O que é que estratifica verdadeiramente a igreja de Deus? A sua vida, a minha vida. É isso. A autenticidade da igreja de Deus está dentro de cada um de nós, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vocês. Alguém fala, não, esse pastor está falando contra a igreja. Não, não é isso. Não é isso, não me confundam mesmo. Não estou falando contra a igreja, pelo contrário, a igreja é extremamente importante do ponto de vista institucional também. Eu só estou tentando dizer que o que estratifica a verdadeira igreja de Deus é você. A igreja somos eu e você. Eu vou repetir para você guardar bem. E você não se chama presbiteriano independente, e você não se chama assembleiano, se você não se chama batista e outras tantas que eu pudesse elencar aqui, você estratifica a verdadeira igreja de Deus. E como é que eu sei que você é a verdadeira igreja de Deus? Muito simples, não sei. Pastor, como que
Como que a gente sabe então quem é a verdadeira igreja de Deus? Não sabemos. Ah, mas alguém sabe? Ah, sabe. Sabe sim. Deus sabe em que medida cada um de nós é convicto, tem essa credencial nesse testemunho, e Deus sabe em cada um de nós o quanto de nós testifica verdadeiramente essa igreja. É assim que funciona. Portanto, não dá para eu propriamente bater o martelo e dizer que igreja é você. E você também não pode dizer que igreja sou eu. Ah, pastor, mas o senhor é o pastor, o senhor está pregando, o senhor estudou, lê a Bíblia e tem esse título de pastor. Grande coisa. Grande coisa. Quando eu digo grande coisa, não é porque eu queira menosprezar o fato de eu estar pastor e você ser um evangelista, um homem, uma mulher de Deus pregando e fazendo a obra. Não. Acontece que as coisas verdadeiras Deus sonda você para ver o que é. Não está no título, não está na placa, não está na casca, não está na roupa, não está nos míseros trocados que alguém possa ter no bolso. Não está nisso. Não está. Deus é quem sonda o coração. Deus é quem sabe quem é quem. É assim que eu penso e é assim que eu prego. É assim que eu compreendo. Então essa igreja de Deus que está no Castelo Branco deve se descobrir como igreja, cada qual se descobrir como igreja de Deus. E é claro, por extensão, nós pertencemos a uma denominação, nós pertencemos a um organismo vivo que é a Igreja de Cristo, mas que também se reflete no seu aspecto institucional, organizacional, porque tudo tem que ter ordem, e para Deus muito mais ainda. Então é importante que a gente, como igreja, compreenda essas coisas. Aos santificados, quero dizer para você que nós fomos santificados, tá? Nós fomos santificados. E santificados está na voz passiva, ninguém se santifica a si mesmo, tá bom? Voz passiva é quando você sofre a ação, é assim que a gente fala. Então, você e eu fomos o quê? Santificados. O que é isso, pastor? Então vai aqui uma pitadazinha de doutrina, porque pessoas santificadas são pessoas separadas. Não são propriamente separadas para dizer que são melhores que outras. Não. Você foi separado porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus te alcançou com os propósitos dele. Ele é soberano, ele sabe quando chama esse, quando chama aquele, o que faz de quem chamou, o que faz com esse, o que faz com aquele. Esse é o nosso Deus. Então nós somos o quê? Santificados. E aqui ele diz, santificados em Cristo, ou seja, é claro que nós estamos como igreja, na igreja, cada um de nós é uma igreja, mas cada um a si mesmo como igreja é santificado na pessoa do seu Salvador. É preciso andar com esse Salvador, é preciso conhecer esse Salvador, é preciso ter intimidade com ele, é preciso querer saber quem é ele de verdade. E não dá para saber quem é Jesus Cristo só, entre aspas, só nos sermões, só no culto da igreja. Você precisa ter um interesse diferenciado. Todos nós devemos ter um interesse diferenciado. Ler a palavra, não entendeu, pergunta para alguém, liga para alguém, mas queira saber, queira conhecer o seu Salvador, queira saber quem é ele de verdade, queira saber o que de fato ele fez por você, para poder santificar, porque santificar não é pouca coisa, separar alguém não é pouca coisa. Alguém diz por aí que a pessoa santificada agora ela pisa em esponjas, né? Anda como se fosse uma vitrine espiritual, não é assim? Uma vitrine toda mirabolante por aí. Não é assim. Nós somos santificados porque Cristo nos alcançou, e aí começa a trabalhar na nossa vida, mas o trabalho não é curto, vai até só quando a gente fechar os olhos. O trabalho é longo. É preciso entender que há um processo aqui de conversão e santificação. A morte de Jesus na cruz é a nossa salvação, ponto final. Não tem mais nada para fazer. Se encerrou lá, é sacrifício, acabou, encerrou. Mas a tua conversão, a tua santificação, embora a santificação já esteja em Cristo, agora no processo de conversão é gradativo, e todos os dias, toda hora você e eu precisamos estar reavaliando as coisas, reavaliando.
Esses dias eu disse para uma pessoa: você pensa que porque você é um crente, nasceu às vezes até num lar crente, evangélico, foi ensinado, glórias a Deus, porque nasceu num lar cristão e foi ensinado, etc. Mas não pense que teus pais não deixaram para você aí uns arranhões, não, que deixou. Todos nós trazemos do nosso quintal, da nossa infância, do pai, da mãe, todos nós trazemos as nossas esquisitices, potencializadas às vezes por nós mesmos depois, quando a gente ganha maturidade e etc. Não é tudo que está tão bonitinho assim, nós precisamos desse processo. Todos nós que temos essa convicção, que somos essa igreja, que entendemos o que é a igreja, precisamos entender que todos nós estamos num processo. E você nunca estará pronto, tá bom? Esses dias eu estava assistindo um filósofo aí que ele falou uma coisa importante. Achei muito bacana o que ele falou, né? Porque a Bíblia diz que o nosso espírito está pronto. O espírito está pronto mesmo. Agora, a carcaça, a carne, essa merece observações tantas. E eu disse, conversando com uma pessoa esses dias, falei: você, ouvindo esse filósofo, aliás, ele disse lá: olha, ninguém nasce pronto. A gente nasce não pronto, independente de onde você nasceu. Quem eram os teus pais? Não importa. Qual era o sobrenome da tua família? Não importa. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. É assim que funciona, não é? Esse púlpito aqui nasceu pronto. Vamos fazer um púlpito, pega a madeira lá, nasceu o púlpito, prontinho, e ele é isso aqui, a função dele é esse, e está acabado. Mas aí você não. Coisas nascem prontas. Quando o homem cria, não, nasceu pronta, nasceu aquilo, nasceu banco, nasceu cadeira, nasceu caixa de som. Mas o homem não. O homem precisa ser trabalhado. Então nós nascemos não pronto e vamos nos fazendo. Então ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Queria explicar para você que quando ele fala essa palavrinha igreja aqui, tem um verbo aqui dentro, tá? Lá na linguagem grega, o pastor não vai entrar nesse detalhe aqui, mas só para você ter uma ideia. Nessa palavrinha igreja, que é eclésia ou eclesia, tem um verbo dentro. E sabe que verbo é esse? É chamar mesmo. É chamar, mas não é chamar: fulano, vem cá, é aqui. Não é essa não. É arrancar, é capturar, é ir lá com todas as forças e arrancar de lá. Ou seja, o que a igreja em Cristo Jesus, o que Deus em Cristo Jesus faz com os seres humanos? Chama, mas não chama: vem cá fulano, não é essa não. Deus arranca, tira pelo amor que Ele tem por mim, por você. Ele arranca a pessoa de uma esfera de condenação que não tem saída. Ele tira a mim e a você de uma esfera de pecado, de condenação, onde as pessoas estão debaixo do tacão do diabo mesmo, e traz a cada um de nós para uma outra esfera, que é a esfera da graça. É aqui, o que nós estamos fazendo aqui hoje é o exercício de pessoas que querem ou que já estão com convicção na esfera da graça. Você e eu fomos capturados, tirados, arrancados, segundo essa palavra igreja, fomos tirados, sacados para uma função. Essa palavra, ela tem muita história, né? Porque a palavra igreja também, ela significa a assembleia, né? Aqueles que são convidados para a assembleia, etc. Depois, os que são convidados para a assembleia lá no mundo grego, todos de brancos, eram as pessoas incumbidas de cuidar do povo, de cuidar da polis, que era a população, e aqueles homens de branco, convidados para a assembleia, para cuidar do povo, né? De branco. Eu não sei, alguém aqui já usou Cândida? Para lavar roupa, alguma coisa? Né? Cândida, eu não sei se todos conhecem, mas eu não conheço direito porque não sou bem do ofício, mas eu sei que é assim. Alvejante, Cândida, daí vem a palavra candidato. Por isso, quando você pensa na palavra candidato, você pensa em pureza, certo? Chamados para ser santos. Santos, santificados, são santos. Santo não é infalível, tá? Santo em Cristo Jesus. Você é santo porque está em Cristo Jesus. É isso que torna a mim e a você santo. Você não é infalível. Não existe crente infalível.
Se existisse crente infalível, para que Jesus teria que morrer naquela cruz horrenda lá, sangrar até a morte, sofrer aquela execração pública, ser exposto à mofa? Para que ele iria lá? Para que precisaria lá? Se tem crente infalível, que não falha, que é isso? Não existe isso. Não existe. Nós estamos no mesmo patamar de igualdade diante de Deus. Todos nós no mesmo patamar de igualdade, porque não há mais bonitinho, mais feinho, melhorzinho, nada. Nós somos iguais perante Deus. Então somos santificados em Cristo, chamados para ser santos, essas pessoas aí. Aí ele diz, com todos os que? Em todo lugar. Invocam. Em todo lugar. Por quê? Porque nesse exato momento, assim como talvez tenha tido de manhã em outros locais, etc., estão reunidos o povo que dentro de uma instituição se fazem apresentar como apóstolos, convictos, com credencial, que entende o seu processo de santificação, sabe que é um processo mesmo, sabe que foi chamado, foi tirado, capturado para o ambiente da graça. Essas pessoas estão em todo lugar. E o que elas fazem? Invocam o nome do Senhor Jesus. Invocam o nome do Senhor Jesus. Um registro aqui. De tudo que se lê na Bíblia, principalmente no livro de Atos, as pessoas perseguidas naquele contexto são as pessoas que invocavam. Quanto mais invocar, mais o império das trevas se ira e vem com todas as forças para cima do povo de Deus. E esses dias eu disse uma coisa: vem com todas as forças para cima do povo que invoca, não é porque ele tem raiva de você, não. Não é porque ele tem raiva de mim, não. Não é porque ele tem raiva da igreja, não. Ele quer acabar com a gente porque ele sabe que o que mais magoa, o que mais maltrata, o que mais sufoca, aperta o coração do pai, é a separação de um filho. Quem é pai e mãe aqui sabe. Eu não sei. Quem é pai e mãe, eu acho que o que mais dói nele é a separação do filho. E o pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando ele arrebenta com a igreja, quando ele bagunça com a igreja, ele está separando os filhos de Deus. Ele desestabiliza a coluna dorsal da igreja, que se chama comunhão. Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque eu não vim com o meu coração preparado para essa direção, e eu já falei com Deus sobre isso. Mas o que tem acontecido nos nossos dias, pastora Josiane, e irmãos e irmãs, é um abalo na estrutura dorsal da igreja, na coluna dorsal da igreja. Não preciso dizer como que a nossa comunhão anda meio capenga. Não quero julgar essa igreja, não quero julgar os irmãos, não é isso não. Mas de um modo geral, tem crente que não entendeu a questão da autoridade e está dando carteiraço, está bancando o espertão. Mas Deus tem os olhos em tudo. Mas o que eu quero dizer com isso, enfatizar, é que a coluna dorsal da igreja, que se chama comunhão, quão bom e suave é que os filhos de Deus vivem em união. Não é assim que diz a palavra? E depois lá no final vai dizer assim, é lá que ele ordena a sua bênção. Preste atenção. Se ele ordena a bênção lá, olha o que está acontecendo. Atinge a coluna dorsal da igreja, atinge a fé cristã, atinge a comunhão, a beleza da comunhão, a beleza dos abraços, dos beijos, das festinhas, das atividades, dos quitutes, do refrigerante sobre a mesa, do salgadinho, dos convidados, da converseira, da alegria. Priva os irmãos disso. Invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, que se reúnem lá nos outros locais, né, espalhados, e também Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, diz o apóstolo Paulo, se referindo à igreja de Corinto. Depois ele termina dizendo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos recapitular um pouquinho aqui, né? Isso que a gente aprende por sedimentação, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente aprende por repetição, por assimilação, sedimentação. Chamado, você tem que ter convicção. Escute bem o que eu estou dizendo para o teu coração, tá? Num primeiro momento isso não tem nada a ver com a igreja física, tem a ver com o coração da pessoa. Essa convicção é uma coisa que tem que estar em você.
Escute, se isso não estiver em você, você vai chacoalhar e é perigoso até se afastar. É verdade. Agora, se essa convicção estiver em você, você vai dizer assim: eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. E vai continuar firme, firme. Tem que saber que foi chamado com convicção pela vontade de Deus. No segundo momento, você tem de entender que esse chamamento foi para te dar uma credencial, tá? Credencial para você falar em nome, só em nome de Deus, tá bom? Só, entre aspas, falar no nome de Deus, falar para as pessoas, e quando você chegar, o teu testemunho já vai estar falando como uma credencial em nome de Deus, para que as pessoas possam conhecer a Deus através de você. Talvez até sem abrir a Bíblia ainda, né? Alguém já disse que talvez a única Bíblia que muita gente vai ler seja você, seja a mim, seja o outro lá que serve a Deus. Depois, a igreja, já disse e repito, não existe uma só igreja, do ponto de vista institucional, que estratifique o verdadeiro conceito da igreja de Deus. Por quê? Porque a igreja é você, somos eu e você. E aí ninguém sabe quem é quem, só Deus é que sabe quem é quem de verdade, com todos os nossos esforços que precisa ter. Santificado, você foi separado. Mas não foi só separado, Deus arrancou você do império das trevas, porque custa muito caro tirar alguém do inferno. Vou repetir, custa muito caro tirar alguém do inferno. Caro mesmo, caro. Preço de sangue mesmo, sangue. Então você entende que foi santificado, foi separado, foi arrancado do império das trevas. Você entende que é chamado, foi tirado, arrancado para ser santo, não infalível, mas para viver pela graça. E indo se deixando fazer a cada dia, porque você não está pronto. E essa vida não deixa ninguém pronto. E depois entender que você deve ser esse que invoca. Se você tem essas prerrogativas aqui, você é uma pessoa que invoca o nome de Deus. Você está com um problema? Invoca o nome de Deus. Fala com Ele, mas seja honesto. Seja honesto com Deus, tá? Está com um problema? Invoca o nome dEle. Você pode invocar. Você deve invocar. Faça isso. Porque a graça está sobre aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E depois ele termina com a sua saudação, né? Dizendo de pessoas que estão longe, estão ali, estão lá, e esse Senhor é Senhor deles, e Senhor nosso também. E depois a sua saudação final aqui nesse prefácio: a graça a vós outros, a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. A paz que excede todo entendimento também esteja pairando, guardada no coração de cada um, e em tempos tão difíceis mais ainda, não é? Mais ainda. E diz, da parte, a graça, né, da parte da parte de Deus, nosso Pai. Ele não é um exclusivista, um egoísta, ele não diz meu Pai, é o nosso Pai mesmo, é o nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Assim é a palavra dele para aqueles crentes lá de Corinto, e por extensão, sabendo que a palavra é viva, escreveu para nós hoje. Eu espero que de alguma forma, é o que eu espero, que de alguma forma você tenha entendido, não só com o seu intelecto, né? Com o seu raciocínio, com a sua cachola e com a cabeça aí, não, mas que você tenha entendido, acima de tudo, pela fé, essa palavra, e guarda no seu coração. Guarda, você pode precisar dela, na compreensão, na condução da vida, na condução da sua casa, dos seus filhos, do casal, na condução de problemas tantos que nos rodeiam todo dia, toda hora. Você precisa dessa palavra. Essa palavra é para você, é para mim. Deus tem dado para nós essa palavra. Então, que cada um de nós nos façamos assim, dependentes de Deus mesmo, na compreensão dessa palavra. E aí eu posso dizer uma coisa com toda certeza, e não é porque eu sou pastor espertão não, tá? Não tem nada de pastor espertão aqui. Eu sei que se você fizer assim, você recebe de Deus para a sua vida. Eu sei que recebe, porque sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não sou melhor que você, e eu recebo. Eu não sou melhor que você. Somos iguais, eu já disse. E eu recebo. Tudo bem que é dentro do meu campo de peculiaridade de vida, como você tem o seu, eu tenho outro, mas Deus te ouve, Deus te atende. Mas seja honesto com Ele. Seja sempre honesto com Deus. Não faça joguete com Deus, tá? Não fique fazendo negociata com Deus, porque a cruz não faz negociata com ninguém. A cruz é radical. Ou você quer, ou você não quer. Se tem uma coisa que Deus não tirou do homem,
lá no Jardim do Éden, quando o homem peca e sai dele o Espírito que Deus havia colocado nele, se tem algo que ficou e está em toda e qualquer pessoa, chama-se vontade. A gente tem de querer, tá bom? Vontade, o que é isso? É a capacidade de decidir, julgar, escolher. Isso é vontade. Então, que você tenha vontade de meditar sobre essa palavra. Vou deixar como tarefa para você. Posso, né, pastor? Posso deixar como tarefa, né? Vou deixar como tarefa para vocês. Esse pastor vem aqui e deixa tarefa. Que negócio é esse? Mas é uma tarefa santa. Uma tarefa santa para abençoar a sua vida. Vou deixar como tarefa para você ler. Leia os 3 versículos, mas se você tiver um tempo disponível, né? Leia toda a carta aos Coríntios. Aí se você não souber alguma coisa, pode falar com a pastora, ela vai te ajudar a compreender. Você vai ver, vai ficar melhor ainda, mais gostoso ainda. Tá bom? Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração e a palavra que eu entreguei para vocês hoje, em nome de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Pode ficar sentadinho mesmo, abaixa a sua cabeça, por favor. Maravilhoso Deus e Pai, a Tua graça maravilhosa sempre nos alcançando com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Que coisa bendita, Senhor, que coisa magnífica, que coisa grande, que coisa boa a Tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui neste local hoje, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que deixássemos um recado, creio, pela fé, não por mim, mas pela Tua misericórdia, deixássemos um recado para o coração dos Teus filhos aqui, Senhor. Estes que aqui estão. Eu peço ao Senhor que essa palavra caia mesmo num terreno bom, uma terra boa, Senhor, terra boa, e que possa frutificar, possa dar frutos, Senhor, na vida desse que ouviu a Tua palavra, dessa que ouviu a palavra, que não é por mim que eu digo isso, mas é pelo Senhor. A gente sabe o quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, que o Senhor possa colocar certeza no coração dos Teus filhos que aqui estão nesta noite, para continuar te servindo com muita convicção, sabendo que é chamado, santificado, sabendo um pouquinho melhor o que é a igreja. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu estou apelando para a Tua misericórdia. Eu sei porque a Tua pastora, a Tua menina, a Tua filha Josiane, que dirige essa igreja, precisa dessas pessoas aqui. Precisa dessas pessoas que compreendam isso aqui. Essas pessoas compreendendo isso serão mesmo colunas da igreja, Senhor. Serão colunas desta causa, desta casa, e eu tenho certeza que vão ajudar muito a pastora, vão ajudar muito a liderança da igreja, e precisa. E eu sei que outras famílias se dirigirão até esta igreja, outras pessoas serão alcançadas, outras pessoas quererão também beber, Senhor, dessas bênçãos que o Senhor nos dá. Então, muito obrigado pela vida de cada um. Quero dizer ao Senhor também que se tem, e eu acredito que sim, se tem alguém nesta noite com o coração apertado, com o coração um pouco atribulado, por conta, Senhor, de qualquer tipo de problema, seja ele de que natureza for, quero pedir ao Senhor que não deixe essa pessoa sair da igreja hoje. Não deixe esse teu filho, essa tua filha sair da igreja sem receber o teu bálsamo santo e a certeza de que o Senhor está trabalhando. O Senhor nunca parou de trabalhar. O Senhor trabalha até agora, como disse teu filho Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, pela tua misericórdia, que esse teu filho, essa tua filha, não saia da igreja com dúvidas com relação ao que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, já está fazendo e quer abençoar. Não importa qual seja a natureza do problema, o Senhor conhece todos os problemas que a gente tem, todos os nossos obstáculos, o Senhor conhece tudo. Portanto, eu sei que o Senhor pode trabalhar e pode agir na vida dessa pessoa, abençoando esta pessoa, e eu sei, sendo abençoada, ela vai testemunhar com a credencial que o Senhor está dando para ela. É isso que nós te pedimos nessa noite. Pedimos ao Senhor que continue abençoando a pastora, todo o trabalho dessa igreja, todos os empenhos,
tudo aquilo que está projetado na Tua presença, que o Senhor possa dar vitória em tudo, Senhor. A Tua igreja sempre foi e será, uma igreja vitoriosa por causa do nosso vencedor, que é o Teu Filho Jesus Cristo, no qual todos nós somos vencedores. Então dá vitória para todos os projetos dessa igreja também. Fica conosco, é a nossa oração, dando graças ao Senhor pela manifestação da Tua palavra. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a presença dos irmãos, aqueles que estão conectados pela internet, aqueles que estão aqui conosco no templo. Quero dizer a vocês que meu coração é muito grato por todas as mensagens que eu recebi durante esses dias que eu estive doente. Eu quero agradecer pelo carinho, pelas orações, e eu quero dizer a você que não foi fácil. Foram momentos muito difíceis, mas para a glória do Senhor eu creio que eu estou curada. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pelas suas orações, pelo seu carinho, pela sua preocupação. E eu peço que, assim como Deus tem tocado a minha vida com cura, cure também você que precisa de um toque do Senhor, seja no seu corpo, seja na sua alma. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados em nome do Senhor Jesus. Quero convidar vocês e aqueles que estão em casa, aqueles que estão em viagem, mas que vão retornar antes do próximo domingo. Nós teremos culto de ceia no próximo domingo. Estaremos todos juntos para celebrar, para agradecer em comunhão ao redor da mesa. Então fica aqui o nosso convite para que você venha participar desse momento que é ímpar na vida do cristão, a ceia do Senhor. Nós estaremos aqui unidos, orando no primeiro domingo do ano, clamando a presença de Deus. E hoje nós estamos aqui para agradecer tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo ainda nas nossas vidas no ano de 2020. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Amém? Você pode se colocar em pé. O pastor vai impetrar a bênção. Desde já eu quero desejar a você que a tua semana seja uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, que o Senhor possa mesmo estar à sua frente, abrindo as portas que estão fechadas, aplanando os caminhos tortuosos, para que verdadeiramente você viva como igreja de Deus e que seja um vencedor por Cristo Jesus. Amém? Eu recebi a bênção que não é desse pastor, é do nosso Papai do Céu. Pode olhar aqui para o pastor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um Senhor maravilhoso, viu? E Jesus Cristo não é uma igreja. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Nós devemos crer nele. Que a graça desse Senhor maravilhoso, o amor de Deus Pai, que não é o meu amor, nem o seu amor, nem o amor do teu parentesco, das pessoas que mais te amam, não é esse amor. É o incomensurável, imensurável amor de Deus, que ama a todos nós de igual forma. Que esse amor, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus, que pro humano vem lá dos mais altos céus, de um lugar, me desculpem, eu não sei onde é, mas eu sei que essas bênçãos, elas vêm para alcançar as ovelhinhas fracas, as ovelhinhas frágeis do Senhor Jesus. Que essas bênçãos estejam com todos vocês, hoje e para todo o sempre. Amém. Glórias a Deus. Boa semana a todos. Vou na paz do Senhor Jesus. Um abraço.